Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e eu já vou explicando que esse nosso episódio do Boletim Teletime foi feito em duas partes. Essa parte que eu estou gravando agora acabou entrando depois por conta de uma notícia super importante que chegou exatamente quando a gente estava fechando esse nosso boletim, que foi o resultado parcial da sentença de arbitragem da Oi. O resultado foi positivo para a Advocacia Geral da União, ou seja, a União, o governo, teve uma vitória nessa arbitragem, uma vitória parcial, mas bastante significativa, o que vai ter um impacto bastante relevante na avaliação final, no resultado final dessa arbitragem. O que o governo ganhou? O que a AGU ganhou com a sua argumentação que foi acolhida pela Câmara Arbitral? Todos os casos que a União alegou que estavam prescritos, de fato foram considerados prescritos, ou seja, a União conseguiu derrubar uma série de fatos que tinham sido colocados pela Oi como objeto dessa arbitragem. Também ficou desconsiderada da arbitragem toda a argumentação que a Oi trazia com relação à insustentabilidade da concessão. Então também saiu daí uma parte bastante significativa daquilo que estava previsto. Então dos 11 pontos que haviam sido originalmente colocados pela Oi como objeto dessa disputa, dessa arbitragem, só 3 vão seguir adiante, o que significa que agora o montante final da arbitragem vai ser significativamente menor. Esses valores ainda estão sendo calculados pelas partes, então a gente não conseguiu chegar a um entendimento, mas originalmente a gente lembra que a Oi tinha uma expectativa de ganhar 60 bilhões de reais. Então não vai ser com certeza 60 bilhões de reais, qual vai ser o montante a gente ainda não sabe, mas segundo a própria AGU vai ser uma fração, palavras deles, em relação àquilo que a Oi estava imaginando originalmente. E a gente ainda lembra que tem uma outra questão, até 8 bilhões de reais que a Oi venha a receber, caso ela saia exitosa nesses fatos que chegaram à fase final da arbitragem, até 8 bilhões de reais, isso daí ainda volta para a União, volta para a AGU como forma de pagamento das dívidas que a Oi tinha. Além disso, a Oi ainda teria que pagar a Vital e ainda teria que fazer mais investimentos em banda larga. Ou seja, é bastante improvável que não sobre absolutamente nada dessa arbitragem para a Oi, o que só complica ainda mais a situação da operadora. Nessa fase do processo, a Oi tem algumas opções de pedir esclarecimentos, uma espécie de embargo de declaração, né? A gente lembra que isso está correndo na Câmara Arbitral, não é na Justiça, então tem um processo próprio. E pode pedir uma ação de anulação, eventualmente isso daí pode acontecer também. Mas não havendo nenhum tipo de questionamento nesse sentido, a ação segue, a arbitragem vai seguir adiante, só que agora com uma expectativa de vitória da Oi bastante mais modesta em relação àquilo que originalmente estava previsto. Então é isso. Saiu o resultado parcial da arbitragem, a gente lembra que não é o resultado final, ainda tem ação para correr pela frente, mas a notícia não foi boa para a Oi. E aí agora a gente vai seguir com a nossa programação normal, com o nosso boletim que já estava pronto, em que a gente está comentando os principais fatos desse segundo dia do Mobile World Congress em Barcelona, onde a gente está fazendo a cobertura especial para vocês. Então acompanha aí o restante do nosso boletim. Ele vai começar de uma maneira um pouco diferente, inclusive na ambientação, mas é por isso, a gente teve que inserir aqui em cima da hora esse nosso capítulo especial para a gente não deixar de cumprir com vocês a nossa novelinha da Oi. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o podcast diário que traz as principais notícias e análises do mercado de telecomunicações. Lembrando que tudo que a gente está comentando aqui está lá disponível no nosso site, vocês já sabem, www.teletime.com.br. Entrem lá, se inscrevam para receber a nossa newsletter também diretamente no e-mail de vocês e podem seguir, claro, a Teletime pelas redes sociais. Vamos começar então com o nosso terceiro dia de cobertura do Mobile World
World Congress, que acontece aqui em Barcelona. A gente já está aí acompanhando esse evento desde domingo. Hoje foi o segundo dia de congresso. Algumas tendências bem importantes que acabam se cristalizando ao longo das discussões, e já tem algumas análises interessantes para a gente fazer com relação a para onde está indo o mercado de telecomunicações, na nossa visão, é claro, né? O tema que a gente tem tratado aí desde o comecinho sobre o evento tem sido a incorporação da inteligência artificial aos serviços de telecomunicações, às redes de telecomunicações, de que maneira que essas duas coisas convergem. E nesse segundo dia de congresso não foi diferente. A gente viu apresentações da Qualcomm sobre inteligência artificial e 6G, a gente viu apresentações da Huawei sobre as tendências que eles veem para o desenvolvimento de inteligência artificial, várias operadoras falando isso. A Jio é uma operadora indiana, a TIM é operadora italiana, mas que também está presente no Brasil, sempre abordando essa dúvida que está no ar, que é como que o setor de telecomunicações vai incorporar a inteligência artificial. E a grande questão é, será que vai acontecer com a inteligência artificial a mesma coisa que aconteceu com os serviços de internet, em que as operadoras de telecomunicações se tornaram dumb pipes, né, como a gente fala, ou simplesmente tubos de distribuição desses conteúdos sem ganhar o valor, sem agregar o valor? Essa é a grande questão que está por trás de todos esses debates. E juntamente com isso, a gente tem uma pressão para o desenvolvimento da infraestrutura de telecomunicações rumo à próxima etapa do desenvolvimento da quinta geração de serviços móveis, que seria aí a 5.5G ou 5G Advanced, já mirando a possibilidade da sexta geração ali mais para o final da década. Só que existe um descasamento de tempos, né? Enquanto a inteligência artificial já está batendo a porta, com inúmeras aplicações, empresas surgindo, e um tema que hoje domina todos os debates tecnológicos, a sexta geração ainda é uma promessa que precisa ser padronizada. Existe um cronograma definido para que ela só comece a ser implementada a partir de 2028 nos Estados Unidos, ainda pré-standard, 2030 já pensando em operações a partir da padronização do 3GPP. Então tem um longo caminho pela frente. E é justamente isso que tem levado os principais vendors de tecnologia a puxarem a inteligência artificial ou a implementação da inteligência artificial já para o 5G. A gente está vendo várias demonstrações e apresentações dos grandes fornecedores de equipamentos de rede, de tecnologias de rede, já no sentido de transformar as redes atuais de 5G em redes dotadas de camadas de inteligência artificial, que podem servir tanto para otimização dos processos internos das operadoras, para otimização das redes, quanto também para a oferta de novos serviços. Então a gente tem observado esse processo de automação da infraestrutura de telecomunicações, já olhando e utilizando e fazendo uso dos mecanismos, das ferramentas de inteligência artificial, que vai permitir uma série de coisas. Por exemplo, você consegue, com inteligência artificial aplicada a 5G, trazer alguns recursos do 6G que só seriam possíveis com novas implementações de hardware. Por exemplo, utilizar a rede como um sensor ou como um radar do ambiente. A gente vai ter a possibilidade de, com inteligência artificial, tirar muito mais valor das redes de 5G do ponto de vista de processamento das informações que estão ali. Existe a possibilidade de você conseguir fazer a otimização de tráfego das redes de 5G, já utilizando inteligência artificial, com um provisionamento muito mais dinâmico de capacidade dessa rede. Tudo isso está sendo demonstrado aqui, inclusive ao longo do evento. A TIM anunciou parcerias ontem tinha sido anunciada uma parceria com a Nokia para a implementação da solução da Nokia de inteligência artificial na sua rede 5G. Hoje foi a vez do anúncio com a Huawei. São os dois principais fornecedores da TIM, nesse sentido justamente de fazer com que as redes de 5G já sejam otimizadas para inteligência artificial. Semana passada a gente viu também anúncios da Vivo junto com a Ericsson nesse mesmo sentido, né, de fazer essa implementação do 5G. Então tudo isso está acontecendo agora. Então o recado é: a transição para a inteligência artificial acontece já. Não vai esperar a sexta geração, não vai esperar o desenvolvimento das redes móveis. Ainda que com a sexta geração você consiga fazer, e aí palavras do presidente da Qualcomm, Cristiano Amon, durante o keynote que ele fez aqui nesse segundo dia do evento,
uma implementação da inteligência artificial em todos os lugares, para todos os dispositivos, para todas as coisas. Então é o 6G combinado com inteligência artificial para você criar esse ambiente da IA everywhere, como ele diz, né? Bom, nessa discussão de como virar e como não virar a dump pipe, surgiu aí uma ideia bem interessante que já está sendo implementada pela Jio, que é uma das principais operadoras móveis da Índia, operadora que tem centenas de milhões de clientes ali. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma cobrança pelo tráfego de inteligência artificial baseada em tokens, ou seja, nas respostas que as plataformas de IA dão a cada um dos prompts, a cada uma das requisições que são feitas pelos usuários de inteligência artificial. É como se fosse um modelo de pagamento por demanda, ou seja, cada informação, cada volume de informação demandado gera uma cobrança. E isso é feito porque a Jio criou uma infraestrutura de inteligência artificial para fazer as inferências dessas pesquisas. É claro que ela não tem ali o modelo de linguagem nativa, ela utiliza outros modelos de linguagem, mas as inferências a esse modelo de linguagem são feitas através da rede dela e ela cobra justamente sobre esses serviços que estão sendo otimizados na ponta da rede, no modelo de Edge Computing. É um modelo muito interessante porque ele de alguma maneira corrige um erro do setor de telecomunicações lá da época que começaram a surgir as aplicações de internet, em que o setor de telecomunicações não evoluiu para oferecer os serviços digitais e acabou virando justamente essa rede burra, esse dump pipe, de só levar o tráfego dos servidores das Big Techs, das empresas de internet, até o consumidor final. Então agora a Jio está trazendo uma proposta de modelo em que ela fica justamente no meio do caminho, fazendo esse processo de tokenização, vamos dizer assim, do tráfego de dados e cobrando por isso. Então já nasce com um modelo de negócio definido. É muito interessante essa proposta, que vai certamente suscitar discussões sobre, por exemplo, neutralidade de tokens, né? Para fazer uma analogia com a discussão que aconteceu na época do desenvolvimento dos serviços de internet, de neutralidade da rede ou de open access, né? Ou de acesso aberto às redes de banda larga. Então é um modelo aí que vale a pena a gente olhar. O que não apareceu no evento até agora? Ninguém falou essa palavra, ou praticamente não se falou essa palavra, fair share, que era justamente a cobrança pelo tráfego de dados. E a gente teve a oportunidade de conversar com um grande executivo de uma empresa de telecomunicações, um importante executivo de uma empresa de telecomunicações, que disse o seguinte: a pressão que as operadoras fizeram há 3 anos atrás para que se estabelecesse um modelo de network fee, ou de cobrança de tráfego, trouxe resultados para o setor de telecomunicações que não são desprezíveis, e os resultados foram a possibilidade de negócios entre as empresas de telecom e as empresas de internet, por exemplo, no mercado de CDNs, para você otimizar a infraestrutura de CDNs, em acordos de streaming mais vantajosos, a possibilidade de você, por exemplo, fazer a distribuição do serviço de mensageria RCN, que é a mensageria enriquecida, né, com recursos multimídia, que é uma plataforma do Google, acordos de zero rating mais bem estabelecidos. Tudo isso o setor de telecomunicações conseguiu estabelecer ao longo desses últimos 3 anos, corrigindo um pouco essa assimetria que existia de captura de valor. Claro que ainda existe uma assimetria muito grande, mas pelo menos hoje o setor de telecomunicações tem alguns benefícios do ambiente digital que ele consegue incorporar para suas redes. Então o fair share, ainda que ele não seja mais hoje uma bandeira do setor de telecomunicações, definitivamente não é mais uma preocupação no sentido de se querer cobrar, trouxe essa aproximação de negócios entre as Big Techs e as empresas de telecom. Isso, claro, na opinião desse executivo com quem a gente conversou. Durante o encontro que é realizado pelas operadoras de telecomunicações aqui em Barcelona, com autoridades, com parlamentares, o executivo da Claro, Fábio Andrade, que é vice-presidente de Relações Institucionais, ponderou que a preocupação do setor hoje é não ser impedido de praticar modelos. Então, ele fez uma crítica muito dura ao projeto de lei 469,
que é o projeto de lei que está colocado no Congresso e que impede qualquer tipo de negociação pelo tráfego de dados. O que o setor de telecomunicações quer é que esse projeto de lei não vá adiante justamente para não colocar uma barreira, porque na eventualidade de você ter uma grande assimetria de dados, vai ser necessário ter uma conversa sobre um eventual acordo comercial. E aí, se você tiver uma lei impedindo isso, você não vai ter nenhuma possibilidade de sentar à mesa para corrigir esse problema. Então, esses foram os temas que apareceram nesse contexto. Quem definiu bem o que está acontecendo agora é o presidente da TIM Mundial, Pietro Labriola, que já foi presidente da operação da TIM no Brasil, fez uma apresentação aqui e ele disse o seguinte: hoje a gente tem que olhar conectividade, cloud e inteligência artificial, tudo como parte de uma mesma cadeia alimentar, que é mais ou menos, né, o que se fala também dos serviços digitais de internet. Mas do ponto de vista dele, essa visão sistêmica e integrada desde o começo é fundamental para que você evite as futuras assimetrias que poderiam surgir caso o desenvolvimento da inteligência artificial viesse da mesma maneira como os serviços de internet vieram, ou seja, sem que o setor de telecomunicações pudesse participar dessa cadeia de valor. Então, essa é a discussão de fundo que está rolando aqui em Barcelona e foram os principais temas discutidos nesse segundo dia. E aí, vamos trazer algumas notícias importantes aí do Brasil. Primeira delas, saiu o balanço da Anatel com relação ao mercado de banda larga e o mercado de 5G. 5G a gente vai falar amanhã. Banda larga, a novidade é que não houve novidade. O mercado de banda larga até cresceu 3% no comecinho desse ano, aí, com um ritmo intenso, mas os operadores que estão crescendo são os mesmos que já estavam. Vivo, Claro, Starlink e agora Brasil Tecpar começa a se destacar também com um crescimento um pouquinho mais intensivo. Quem não está crescendo é a Nil, que a gente esperava que já começasse esse ano num ritmo mais acelerado, mas segundo os dados da Anatel não está. E outra notícia importante é que a Presidência da República publicou o decreto com os conselheiros substitutos da Anatel, que são aqueles conselheiros do corpo técnico da agência que assumem na eventualidade de você ter alguma vaga aberta. Então, com essa lista, está definido que os conselheiros substitutos na sequência vão ser Nilo Pasquale, a Suzana Rodrigues, que é superintendente de controle de obrigações, o Nilo é superintendente de planejamento regulatório, a Suzana de controle de obrigações e o Gustavo Santana, que é o superintendente executivo. Esses vão ser então os próximos conselheiros substitutos quando terminar a vigência do mandato da conselheira Cristiana Camarati, que se dá no final desse mês de março, salvo engano, tá? Pode ser que eu esteja equivocado com essa data, mas enfim, no final desse mês de março, eu acho que se encerra o mandato da conselheira Cristiana e aí começa a valer a nova composição da Anatel. E com isso a gente encerra esse nosso terceiro dia de cobertura do Mobile World Congress. Claro que amanhã a gente vai trazer muito mais notícias, muito mais análises. Na quinta-feira a gente vai fazer uma amarração geral de tudo que aconteceu. Mas esses foram os debates e os temas que a gente discutiu no evento dessa semana. Ficamos por aqui e a gente volta amanhã com mais notícias do Mobile World Congress. Obrigado pela audiência e até mais. Tchau, tchau. Este podcast tem o apoio de Alaris Empresas, soluções em internet banda larga, internet dedicada, trânsito IP, telefonia, dados, Wi-Fi Prime e soluções inteligentes. Alaris Empresas, tecnologia que impulsiona a sua empresa.